Bom pessoal, então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar em instalar páginas do Sensei. Se o seu não apareceu, não tem problema, tá? Não se preocupe com isso. Então aqui ele pede essas duas páginas, meus cursos e cursos, tá? Pode ser configurado automaticamente, não tem problema. E que algumas configurações mais avançadas que a gente não precisa mexer nisso agora. Só clicar em salvar. Ok. Então nós vamos agora aqui em lições, nós vamos em todos os cursos, nós vamos lá em educação financeira, quer dizer, nós vamos lições aqui agora, gente, desculpa, lições, eu vou corrigir uma coisa que eu fiz, tá? Vou em editar, desculpa, aula 1, e eu vou aqui, ó, na aula 1, lição do curso Educação Financeira, tá? Muito bem. Então é o seguinte, eu estou aqui na primeira lição, né, na aula 1. Vamos adicionar então uma questão, tá? Você pode fazer uma questão de várias maneiras. Então nós temos aqui embaixo configuração do quiz e de questão. Primeiramente, o que você tem que fazer é escolher o tipo de questão que você quer. Você quer de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, gap fill. O gap fill então é aquele que tem uma frase e no meio da frase tem uma palavrinha que a pessoa tem que escrever para saber qual palavra está faltando ali. Isso aqui é o gap fill, tá? Linha única, tá? Você vai fazer uma pergunta e a pessoa tem que escrever a resposta. E aí você vê se avalia se está certa ou não. É uma maneira mais avançada mesmo de questionar. Múltiplas linhas, tá? Ela pode te dar uma resposta mais ampla. E file upload, quando você pede para o aluno fazer um trabalho e ele vai então fazer o upload desse trabalho para você avaliar em casa. Mas então vamos começar com múltipla escolha, que é o mais conhecido. Então vou colocar aqui, qual a maneira mais efetiva de conhecer o seu orçamento? Então, no vídeo ali sobre dívidas ele fala, ele mostra uma maneira de que as pessoas conseguem saber quanto elas ganham, quanto elas gastam. Eu vou colocar então a resposta certa, que é fazendo apontamentos. Eu vou colocando aqui errado então. Tendo informações do seu contra-cheque. Vou adicionar uma resposta errada também. Fazendo a soma dos salários dos membros da família, basta verificar a conta do supermercado. Então, temos aí uma resposta correta e 3 erradas, né? No formato múltipla escolha. Então, aqui a nota vai ser 10 pontos se acertar. E randomizar a ordem das respostas. Então quer dizer que ele vai baralhar isso aqui, né? Isso pode ser bem legal, faça isso sempre. Por quê? Porque você pode criar um padrão, né? Pode ser que sempre a primeira resposta seja correta, então as pessoas vão marcar sempre a primeira. Então deixe essa opção marcada, que ele vai colocar a resposta certa sempre em um lugar diferente. Então vou adicionar questão. Tá? Tem aqui uma questão então marcada, beleza? Ok. Então essa questão tem essa aula aqui tem uma questão para ela. Muito bem, gente. Vamos dar uma olhada então nos cursos, no nosso curso. Vamos aqui em todos os cursos. Vamos aqui então clicar em ver, né? Para ver como é que ficou esse curso. Está aqui, educação financeira. Posso clicar em começar curso. Contatar professor do curso. Então eu posso clicar em começar curso. Então está em progresso, eu comecei o curso, né?
Tá 0%, completou 0, total de 2 lições. Então eu vou clicar na minha primeira lição. Tá aí, tem um vídeo. Beleza. Então eu posso ver o quiz da lição, né, a pergunta que eu tenho da lição. Então ele pergunta: qual a maneira mais efetiva de conhecer o orçamento? Vale 10 pontos. Então, fazendo apontamentos, eu sei, né, porque foi eu que fiz. Vou completar o quiz então, quer dizer que eu mandei a resposta para eles. Completei e vou salvar o quiz. Beleza. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso voltar para eliminando dívidas ou ir para a próxima aula. Eu vou então para a próxima aula. Aí tal, tem aqui a descrição dessa lição. O aluno então vai clicar em completar lição. Quer dizer, ó, estudei essa lição, completei. Tá? Beleza. Vou para a aula 1 e vou completar essa lição também. É assim que funciona. Beleza. Então aqui embaixo eu tenho a opção de voltar para a educação financeira, ou seja, voltar para a área do curso. Vou aqui eliminando dívidas também e vou aqui completar a lição, tá? Beleza. Completei essa lição também e vou voltar para a educação financeira. Beleza. O que aconteceu então que não ficou em progresso? Porque nós temos o quiz, né? Nós temos a pergunta. Então, ver o quiz dessa lição e aparece a informação que você vai receber a nota em breve. Nós vamos ver como o professor pode dar a nota para o aluno. Muito bem. Então vamos voltar lá para o painel. Você pode clicar aqui, clicar em painel. No meu caso, eu abri uma outra aba para ver isso aqui, então vou voltar para cá. Então nós temos aqui, ó, Sensei, e nós temos o Learner Management, tá? Então nós temos aqui educação financeira, nós temos um aluno. Vamos gerenciar aluno e aparece, né, que sou eu, está em progresso. Ou seja, ele não terminou o curso. Aqui você pode então remover, tá, o aluno do curso. E você pode escolher aqui um estudante que se cadastrou na sua loja e clicar para adicionar esse estudante a esse curso aqui. Nós vamos aqui em lições então. E nós temos aqui eliminando dívidas, né? Esta questão então, ela tem uma pergunta. Então você vai clicar em grading para ver. Aí, olha só, nós temos aqui aula 1 e temos a nota. Estamos aqui então no curso Educação Financeira, na aula 1, e aqui nós temos, ó, a opção de Grade Quiz. Vamos clicar em Grade Quiz. E aí, olha só, a pergunta foi feita o seguinte, ó, qual a maneira mais efetiva de conhecer o orçamento? Ele escolheu então fazendo apontamentos. E qual que é a resposta correta? Fazendo apontamentos. Então o aluno conseguiu, né? Se deu certo, isso aqui então, eu vou clicar em resposta correta. Aí eu posso colocar uma nota para ele. Parabéns. Notas. Resposta correta. Opa. Parabéns. Resposta correta. Só fazendo apontamentos, blá blá blá, né? Então, deu certo. Vamos salvar aqui, clicando em Grade, tá? Beleza. Quando o aluno voltar então para ver, será que eu acertei? Ele vai voltar então para a aula 1 e depois vai voltar para a educação financeira.
vai estar 100%. Por quê? Porque ele acertou o quiz. Se ele clicar aqui em eliminando dívidas e ver o quiz, a lição, ó, a nota 10. Parabéns, resposta correta. Só fazendo apontamento, blá blá blá. Então, vamos recapitular aqui como o professor vai ver as notas, vai ver as respostas. Ele vai então em todos os cursos. Ele vai então em todas as lições. Aqui então vai estar a opção de grading aqui, né? Vai aparecer grading aqui para o professor. Então ele vai ver, clicando em grading. Né? Quer dizer o quê? Que ele tem que dar nota. É o mesmo que dizer dar nota. Clicou em dar nota. Vai aparecer então a pergunta, a resposta para essa pergunta e qual é a resposta correta, caso ele não se lembre. Ele então vai clicar no check, né, aquele sinalzinho de certo, dizendo que ele acertou tudo. Tá ok? Então é isso, gente. Então essa lição, nós cadastramos lições, cadastramos então pergunta e resposta, vimos aqui como corrigir uma resposta. Na próxima aula então vamos falar de outros detalhes que nós temos que colocar aqui.